Vamos lá. Vamos conversar sobre perguntas e respostas. Boa noite, Vera. Boa noite, Cíntia. Sejam bem-vindas. Renan, meu amigo, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente, uma live bem prática, sobre perguntas e respostas, né? Sobre emagrecimento. Então vai ser bem bacana, bem dinâmica. Já peguei algumas perguntas e selecionei aqui, e o que vier também a gente vai conversar e eu vou ajudar vocês. Boa noite, Wanda, tudo bem? Breno, meu amigo, tudo bom? Muito legal aí vocês aqui. A ideia desse canal, pessoal, é a gente estar conversando sobre emagrecimento. Eu estou nos últimos meses me dirigindo às mulheres, falando sobre emagrecimento. Então aqui é um espaço em que a gente discute emagrecimento de forma definitiva. Todo dia vocês vão ter conteúdos aqui, conteúdos sobre como encarar essa questão do emagrecimento. Então estou falando sobre diversos aspectos. Eu sempre falo aqui que emagrecimento não é somente dieta e treino, tem muita coisa envolvida nisso. E cada momento que a gente estiver aqui, a gente vai pegar uma parte, vamos dizer assim, e tentar destrinchar o máximo possível sobre isso, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando sobre a associação entre o sono e emagrecimento, naquele momento a gente vai falar sobre tudo que interfere, né, a associação entre o sono, onde que o sono pode atrapalhar, onde que o sono pode beneficiar, e dos diversos outros fatores, exercício físico, alimentação, hormônios e por aí vai. E hoje a gente vai falar de uma forma prática sobre o que vocês tiverem mais dúvida, né? Algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aqui, foram algumas perguntas que se associam. Então eu vou tentar, por exemplo, tiveram algumas perguntas sobre metabolismo. Então eu vou dar uma ideia ali, pegar uma perguntinha que sumarizou ali um pouco melhor a ideia da dúvida de vocês, e vou trazer aqui na prática para a gente elucidar essas dúvidas. E o que for surgindo aí no meio do nosso bate-papo, a gente também vai falar. Então, lembrando que a live vai ficar gravada para vocês depois assistirem com calma. E sempre que eu estiver postando alguma coisa, eu fico feliz da vida quando tem alguma pergunta, que isso vai ajudando. Às vezes uma dúvida sua ajuda uma outra pessoa e por aí vai, não é verdade? Então, boa noite aí para todo mundo que está chegando aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Para a gente iniciar, como sempre, lembrando que esse aqui é um canal em que eu falo sobre emagrecimento definitivo para mulheres que têm a ambição, a vontade de recuperar a sua saúde, recuperar a sua autoestima. E hoje, no episódio de hoje, lembrando que toda segunda a gente faz uma live, e hoje vai ser uma live ao vivo aqui no Instagram. Normalmente as lives são no YouTube, esse conteúdo fica gravado lá no meu canal, então o canal Dr. Rafael Coutinho no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, dá um pulinho lá, bem legal, tem muito conteúdo e a gente está crescendo de conteúdo lá para vocês, então isso é bem bacana. E hoje vai ser aqui no Instagram, tá bom? Então uma live de perguntas e respostas, então qualquer coisa, tiver alguma dúvida aí, fique à vontade. O primeiro tema assim, que eu escolhi aqui foi uma pergunta sobre como melhorar o metabolismo depois dos 40 anos, ali na faixa dos 40 anos. Tiveram algumas pessoas que falaram 45, 40, então variou nisso. Então, como a gente pode melhorar o nosso metabolismo depois dos 40 anos? Então, para início de conversa, vale a gente entender o seguinte: nosso metabolismo
É um conjunto de reações bioquímicas que acontece o tempo inteiro. Independentemente de querer ou não, de ser bom ou ruim, na verdade, tudo está acontecendo. O que você quer, na verdade, quando você pergunta, Rafael, como eu posso melhorar o meu metabolismo? Na verdade, eu entendo que você quer chegar num determinado objetivo. Então, para que você consiga atingir esse objetivo metabólico, diversos fatores devem estar alinhados, não é verdade? Então, por exemplo, se você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte: você está conseguindo gastar uma quantidade de energia e consumir uma quantidade de energia, ao passo que você tenha um déficit calórico. Lembrando que déficit calórico é um conjunto de calorias que você tem as calorias que você ingere e você tem as calorias que você está gastando. Então, se você gasta mais do que você ingere, você está em déficit calórico. Então, esse pensamento inicial faz muito sentido, porque às vezes eu percebo assim, eu gostaria de melhorar o meu metabolismo, mas você caminha muito pouco, você faz quase nada de exercício físico, você passa o dia inteiro muito parada e consome uma quantidade de calorias que é incompatível. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Segundo ponto é o seguinte: o nosso metabolismo ele é composto de diversos aspectos. Então tem a parte nutricional, tem a parte do exercício, tem a parte do sono, a parte metabólica, a parte da composição corporal, a parte dos hormônios. Então diversos aspectos vão se envolver naquele processo do metabolismo. A primeira coisa que eu acho prática para você começar a exercitar é o seguinte: é pensar que tem vários aspectos que atrapalham o seu metabolismo. Porque quando a gente pensa, às vezes, em melhorar algum aspecto, na maioria das vezes vocês buscam alguma coisa que vocês possam consumir para aquele fim. Então, por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. O que eu posso tomar? Eu quero emagrecer, o que eu posso tirar? Então, assim, será que tem algum suplemento que vai fazer emagrecer? A verdade é o seguinte: também existem aqueles fatores que atrapalham o seu objetivo. Então, por exemplo, o que atrapalha o metabolismo é algo muito interessante de você pensar. Porque para você conseguir fazer com que o seu corpo funcione bem, você precisa dos nutrientes e você precisa, vamos dizer assim, do caminho livre para aquilo acontecer. E esse caminho estar, vamos dizer assim, engarrafado, o que se traduz, o que seria isso no seu metabolismo? São vários aspectos, como por exemplo, os marcadores de inflamação, os metais pesados. Diversos fatores já atrapalham o seu ambiente normal para que ele não funcione da maneira correta. Então, por exemplo, para você emagrecer e melhorar o seu metabolismo, é importante que, por exemplo, a resistência insulínica não esteja presente, que é aquela inflamação que dificulta o metabolismo do açúcar, que dificulta o metabolismo da gordura. Tudo isso tem que estar presente. Então a primeira coisa que você pode fazer é fazer uma espécie de limpeza na sua alimentação. Então você deixar os industrializados, os pacotes, os refrigerantes. Se você limpar tudo que é química exagerada, tudo que é alimento muito manipulado, você já vai ter uma melhoria muito interessante do seu metabolismo. Porque, como eu falei, nem sempre é só aquilo que você pode adicionar, mas aquilo que você pode tirar. E isso tem um impacto muito interessante. Por exemplo, um outro detalhe interessante é a quantidade de água que você bebe. Pode parecer pouco, bobeira, mas assim, a água é fundamental para as reações químicas. Isso a gente aprende lá no nosso 2º grau, certo? Aquelas reações de hidrólise. Então, diversas funções do nosso organismo são mediadas e são dependentes da água. E quando a gente pensa em hidratação, é porque todos os dias nós acordamos desidratados.
Então a gente já parte de um negativo. Então ao longo do dia, se você não fizer isso, é normal, eu recebo isso todos os dias, pessoas que falam que às vezes passam o dia inteiro e não tomam um copo de água livre. A água que essas pessoas ingerem às vezes é do próprio alimento, do suco, da própria refeição sólida, que é rico em água também, mas não se atentam para isso. Então é muito importante que você corra atrás desse prejuízo. E a água, eu sempre falo aqui, não custa lembrar, 35, 40 ml de água por quilo de peso. Então pega o seu peso, multiplica por 40 e você vai ter a quantidade de água que de repente você precisa hoje. E todo dia você vai fazer isso, e isso vai ter um impacto no seu metabolismo. Um outro ponto muito importante do metabolismo é estabelecer horários. Nós vivemos o que a gente chama de sistema circadiano. Existe uma conjuntura enorme de fatores que regulam o nosso funcionamento. A isso nós chamamos de sistema circadiano. Isso é influenciado pelo dia, pela noite, pelos momentos. Então tem momentos do seu dia que determinadas ações funcionam melhor. Então, por exemplo, o metabolismo dos carboidratos é um pouco melhor na parte da manhã. Então isso é uma coisa interessante. Se você faz exercício físico, fazer pela manhã, isso é muito interessante. E aí quando você junta essas duas características de poder comer carboidratos e isso ser melhor metabolizado de manhã, mais o exercício físico, olha que interessante. Uma coisa que eu sempre falo para vocês para ajudar essa questão do sistema circadiano e diretamente melhorar o seu metabolismo é estabelecer uma rotina. Então, por exemplo, rotina de sono. Não é só fazer a higiene do sono, é estabelecer um horário para acordar e um horário para dormir. Isso é muito bacana para o seu metabolismo. Quando você começa a colocar horário para tudo, horário para acordar, horário para as refeições, horário para fazer exercício, isso naturalmente, o seu corpo ele vai começar a responder a isso e ele vai te dar a energia necessária para cada uma dessas coisas, para cada um desses fatores, para você dormir bem, a hora de relaxar, a hora de acelerar e por aí vai. Então isso é muito importante. Não adianta, um dia você come tal hora, no outro dia você pula essa refeição, no outro dia você dorme às 9 horas da noite, no outro dia 2 horas da manhã. Se você criar uma rotina, o seu metabolismo ele vai começar a se ajeitar. Então, por exemplo, a questão hormonal é extremamente impactada pela sua refeição, pelo seu sono, pelo exercício físico. Então você, mulher, que tem 40, 45 anos e quer melhorar o seu perfil metabólico, o hormônio é muito importante. E você atrapalha o seu perfil hormonal se a sua vida é uma bagunça. Então estabelecer horários já ajuda você a ajeitar, vamos dizer assim, parte em parte, obviamente, a sua questão hormonal. A alimentação é a mesma coisa. Não adianta você querer melhorar o seu metabolismo e você vai jantar 10 horas da noite. Isso é ruim, porque à noite, quando você precisa reparar todo o seu sistema, inclusive metabólico, o seu corpo ele não pode estar preocupado em fazer digestão de alimentos. Ele tem que estar preocupado em melhorar o seu metabolismo, em reparar o seu sistema imunológico e por aí vai. Então tudo isso é importante. E por fim, para a gente finalizar a questão do metabolismo. E aí esse é um aspecto mais a médio e longo prazo, que seria o quê? Você pensar muito na melhoria da sua composição corporal. Certamente você já ouviu o Rafael falando sobre isso aqui. O que vai fazer com que o seu metabolismo melhore muito, inclusive a queima de gordura no repouso, que é a maior parte do tempo, eu sempre falo aqui, você fica 1 hora na academia, 23 horas longe da academia.
Então é longe da academia que tudo acontece, inclusive a queima de gordura. Então essa queima de gordura é extremamente influenciada pela sua massa muscular e, consequentemente, você precisa aumentar massa muscular para que o seu metabolismo fique mais acelerado. Então isso também é pedra fundamental. O que vai fazer você melhorar a sua massa muscular são os exercícios resistidos. O melhor exemplo é a musculação, não é o único. A depender do seu nível, se você fizer um pilates, de repente você já consegue alguma coisa. A depender do seu nível, um exercício funcional vai ser muito bacana, e a depender também vai ser musculação e uma progressão disso. O CrossFit também é interessante. Então tem diversas modalidades que hoje você pode fazer, aula em grupo, aula individual, vai do seu gosto, mas é importante a pensar na sua saúde, pensando na sua longevidade, que você precisa fazer exercícios resistidos para ganhar massa muscular. E hoje a gente sabe mais do que nunca que massa muscular está associada a uma melhor longevidade. Então você vai viver mais e você vai viver com qualidade. E isso sim é fundamental. Perfeito, pessoal? Então a questão do metabolismo são esses fatores aí que eu falei. São vários pontos. Então, parte você limpa, tira as besteiras, introduz água, introduz uma boa nutrição, alimentos coloridos, ricos, e tem que ir para a academia. E, muito importante, estabelecer horário, rotina. Rotina é sempre muito importante. Vamos lá para uma outra pergunta. Uma pergunta sobre dificuldades em fazer dieta. Essa é muito interessante, porque a maneira como a gente vai se alimentar, ou seja, o nosso plano alimentar, a nossa relação com a alimentação é fundamental e às vezes até afasta, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou começar uma dieta só na segunda. Eu acho interessante essas questões pelo seguinte, eu penso da seguinte forma, a gente faz alguma coisa de forma contínua, de forma consistente, de duas maneiras. Ou você faz algo que você precisa fazer, ou você faz porque você gosta muito. E na vida a maioria das coisas são assim. Então, se você consegue juntar as duas coisas, fica perfeito. Imagina o seu trabalho, a sua profissão. Você trabalha com o que você ama, com o que você gosta, e você, naturalmente, você precisa, porque aquilo ali vai te dar o sustento da sua casa, não é verdade? Não ficou perfeito? Ficou bom? Imagina o plano alimentar. Você precisa se alimentar bem porque isso te traz saúde, isso te traz qualidade de vida? Sim. Imagina então se é esse plano alimentar, se a sua relação com a alimentação, se a maneira como você se alimenta for ruim, você não vai seguir. Vai ser muito difícil, você vai ficar mudando. Se fosse um emprego, você mudaria de emprego toda hora. Aqui eu até ganho bem, mas eu não sou feliz, eu não me sinto bem nesse local, as pessoas que trabalham comigo, a gente não se relaciona bem. Você vai sair de emprego, você vai mudar. Na alimentação é a mesma coisa. Então a ideia de ter uma dificuldade é pensar nessa alimentação como o seu estilo de vida compatível com a sua saúde e com os seus objetivos. Você dificilmente vai me ouvir falar aqui ou levantar bandeiras de estratégias nutricionais, né? Você dificilmente vai ver o Rafael falando, eu sou low carb, eu sou cetogênica. Eu gosto demais da nutrição funcional, que é o quê? É uma nutrição individualizada, que está preocupada em correções de distúrbios. Então você consegue melhorar a parte hormonal, a parte nutricional, a parte metabólica, deficiências nutricionais. Então muito mais importante do que o nome de uma dieta é aquilo fazer parte da sua rotina, do seu estilo de vida e que seja sustentável. E que também, obviamente, esteja relacionada com o seu objetivo do momento. Se você quer emagrecer, então você vai ter uma preparação, uma alimentação compatível com o déficit calórico, mas que também seja prazerosa.
Uma coisa muito importante, que eu sempre falo aqui, é evitar restrições exageradas e restrições de grupos alimentares. Então, por exemplo, excluir carboidratos, ou excluir proteínas, ou excluir gorduras, não dá certo. Lembra da questão do metabolismo? O metabolismo ele necessita de tudo um pouco. Quando nós fomos criados, certamente tudo estava planejado, tudo estava dizendo ali, tem que ter uma quantidade X de aminoácidos, uma quantidade X de carboidratos, as gorduras são importantes, porque vão formar bainha de mielina, vai formar a membrana da célula, enfim, tem um monte de característica muito importante para cada um dos grupos alimentares. Então imagina você tirar algum deles. Uma coisa é você adequar para um objetivo, para um momento da sua vida. Outra coisa é fazer exclusão. Então, às vezes, a dieta vai ser mais fácil de você manter se aquilo for prazeroso, se for adequado para você. Então, essa é uma ideia muito interessante. Uma outra pergunta foram algumas perguntas sobre esse tema do controle, vamos dizer assim, da vontade de comer. Algumas pessoas usaram o termo compulsão alimentar. Tudo isso aqui eu acho até interessante conversar com vocês, porque quando vocês devem perceber que eu estou sempre pegando vários pontos, né? Então, por exemplo, quando eu falei de metabolismo, eu falei de exercício, de dieta, de sono. Então, essa ideia geral que é o que eu gosto de passar. Então, por exemplo, eu desenvolvi um método que se chama o método SMART de emagrecimento, que é muito interessante. Ele tem justamente esse pensamento, essa ideia. Porque não tem como a gente falar sobre emagrecimento por partes excludentes. Eu sempre vou ter que fazer alguma associação. Por exemplo, eu falei... Agora a gente vai falar sobre, entre aspas, né, compulsão alimentar ou dificuldades de segurar o apetite. Olha só, tem um fator muito interessante que é o sono. No sono, quando nós estamos dormindo, nós produzimos um hormônio que é responsável pela saciedade. Olha que coisa interessante. Então, às vezes eu falo assim, dormir é fundamental para emagrecer. Poxa, mas como assim? Inclusive pela questão calórica. Quando você está dormindo, você está queimando algumas calorias. Poucas. Depende da sua composição corporal. Olha aí uma outra associação. A sua composição corporal eleva o seu metabolismo de tal forma que você queima mais calorias dormindo, por exemplo. Se a sua composição corporal não for interessante, quantidade muito grande de gordura, pouca massa muscular, você vai queimar poucas calorias. Então você vai pensar no tipo de exercício que você vai fazer. Em relação à compulsão, a desejos aumentados, é a mesma coisa. Você tem que pensar no sono. Uma característica muito interessante que eu sempre falo, que é uma característica do meu trabalho, que é pensar na saciedade antes de pensar na restrição. Então tem mulheres que precisam comer uma quantidade boa de alimentos, você não pode tirar muito, porque a composição corporal às vezes é um pouco complicada. Se você retirar demais, você cai nesse problema. Vai ter vontades, vai ter muito mais vontades. Hoje mesmo eu fiz uma publicação que eu falava basicamente das defesas que o seu organismo tem para se defender do emagrecimento. Você sabia disso? Que o seu corpo ele tem medo de perder muito peso, porque ele não sabe até onde que isso vai dar. Então olha só que interessante. Quando você perde muito peso, duas coisas acontecem. A primeira é o metabolismo diminuir. A segunda é aumentar a busca por alimentos. O centro da fome, lá gerenciado pelo hipotálamo, é ativado. Então você busca mais alimentos. Então talvez, será que essa sua compulsão, essa sua dificuldade de se manter no plano alimentar, essa sua vontade mais exagerada por alimentos, já não é um reflexo de um processo equivocado de emagrecimento?
Então, por exemplo, a questão do método que eu desenvolvi, o método SMART, ele é muito baseado nisso também, de te entregar todo esse arsenal, de você se sentir segura de que está trilhando um caminho em que você não vai ter tantos percalços, não vai ter tantos, terão alguns, isso é natural, não tem como. Se alguém passar a ideia de que emagrecer é fácil, emagrecer pode comer de tudo, desconfie. Pode ser prazeroso? Com certeza, isso aí não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por N motivos, mas você precisa entender que algumas dificuldades você vai ter, e se você tiver conhecimento e sabedoria, fica mais fácil. Você já sabe assim, olha, isso vai acontecer comigo. Quando acontecer, você fala assim, poxa, o Rafael me alertou. É igual uma estrada que você conhece. Se você já sabe que aquela curva a 10 quilômetros é uma curva perigosa, você já diminui quando você estiver chegando. Isso não é bom? Você já conhecer o trajeto? Então é exatamente essa questão. Outra coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, eu estava pensando outro dia sobre a questão da sobremesa. E esse é um tema que eu acho legal pelo seguinte. Existe uma cultura, e é normal, de você associar sobremesa a doces, né? Uma torta, um chocolate, um brigadeiro, é normal. Só que eu pensei da seguinte forma, será que a gente não consegue adaptar um pouco melhor? Porque a partir do momento que você entende que a sobremesa é aquilo, isso bloqueia você de forma muito grande. Eu quero dizer na prática o seguinte, e até lançar um desafio para você. Se você tem muita vontade, dificuldade de não consumir um doce depois de uma refeição, depois do almoço, eu quero que você faça o seguinte teste. Você vai introduzir uma fruta nesse local, nesse momento. Aguarda que tem notícia boa, não é somente isso. Eu vou te dar alguma coisa em troca. E o objetivo disso é muito, muito bacana, pelo seguinte. O que o seu corpo está pedindo é uma necessidade dele. É como se o nutriente não estivesse chegando lá na célula que você quer. Então ele pede alguma coisa. Quando você introduz uma fruta, esse açúcar rápido, ele consegue sair do seu sistema digestivo e entrar na sua corrente sanguínea com muita rapidez. Porque o açúcar da fruta, ele não paga imposto para entrar. Ele entra com facilidade. Tem mais concentração no intestino e menos no sangue, só isso por si só já é o suficiente para ele ir. Então olha só que interessante, você consegue dar um estímulo de acalmar o ânimo desse organismo mais rápido. E isso dá tempo da alimentação que você acabou de fazer chegar aos poucos no resto do seu organismo e ficar ok. Então faça o seguinte, deixa esse doce, esse açúcar, essa sobremesa, bota ela como um momento especial no final de semana. Então se planeja no sábado ou no domingo, ou no sábado e no domingo no início, não tem problema. Você deixa esse doce para lá. E durante a semana, cria esse hábito de, por exemplo, comer ali 1, 2 rodelas de abacaxi, comer uma tangerina, uma ameixa, uma fruta um pouquinho mais doce nesse depois do almoço. Olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque o que você às vezes confunde é o hábito. Você confunde o hábito da necessidade. A necessidade do seu organismo você consegue melhorar comendo uma fruta. O hábito é uma coisa que você tem que ir aos poucos. Então, se você chega e fala assim, no final de semana eu vou comer essa sobremesa e durante a semana eu vou fazer essa questão da fruta, você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. Então, isso é algo bem interessante. Como eu falei, a dificuldade vai ter, não existe jogo fácil, mas isso é muito interessante. Então, essa questão da compulsão
eu acho interessante. Outra coisa bacana é evitar somente os carboidratos isoladamente. Então, às vezes, você vai fazer uma refeição rápida à tarde. Aí você escolhe uma salada de frutas. Tenta botar uma proteína junto. Tenta ter, de repente, um iogurte ou você toma um whey protein. Alguma coisa que melhore essa questão da absorção mais lenta desse açúcar. Isso é interessante. Que melhore a digestão. Então, por exemplo, proteínas, quando a gente está comendo as proteínas, nós gastamos energia somente pelo fato de digerir. E esse gasto de energia em relação à digestão das proteínas é o maior que tem. Então, quando você come carboidrato, parte desse carboidrato você já gasta uma energia, das gorduras a mesma coisa, mas a proteína é a melhor que tem. Então, sempre ter proteínas em todas as refeições que você faz, isso ajuda. Quase tudo que eu já falei aqui vai te ajudar no metabolismo, vai te ajudar na compulsão, vai te ajudar na saciedade, vai te ajudar na adesão à dieta, porque você vai perceber menos necessidades de outras coisas, entenderam? Então fica muito interessante. Esses três, quando eu falo aqui, parece até que os temas, eles, um entra no outro. E isso é que é o mais interessante. É essa visão do ser humano como um todo. A gente não pode pensar separadamente. Então você sempre vai ver o Rafael aqui mesclando os temas. Vamos falar de metabolismo? Como é que você está se exercitando? Está acordando que horas? Está indo dormir que horas? Ah, você está com muita vontade de doces. Introduz uma fruta, planeja o doce no final de semana. Evita só carboidratos. Falei aqui da adesão à dieta. Qual é o método, o jeito de se alimentar? Será que você não está agressiva demais, restringindo demais? Isso vai te atrapalhar. Está lembrando de beber água, está lembrando que a gente já acorda desidratado. Então a gente tem que correr atrás. Então tudo isso é muito interessante, pessoal. Essa ideia de pensar de forma holística, e isso dá resultado. E fazer o dia a dia, isso é o mais importante. Se alguém tiver alguma perguntinha, eu tentei fazer o seguinte, colocar todas as... tentei equacionar as perguntas em temas, porque elas geralmente se repetem, como eu falei, questão do metabolismo, como eu posso melhorar, ou eu tenho metabolismo lento, isso é outra coisa interessante, O metabolismo é uma coisa só. A lentidão ou um metabolismo mais agitado, isso depende de coisas que atrapalham e depende de coisas que podem estar faltando. Então, mas tem ações que você pode fazer que independe de uma reposição de hormônio. É óbvio, se você tem, por exemplo, um hipotireoidismo, você não pode viver sem o seu T4, mas se você tem fisiologicamente os hormônios presentes, estilo de vida impacta demais. Impacta, sim, muitos %. Não vou inventar um número aqui, mas impacta demais. Tem mulheres que passam por essa fase de 40 a 45 anos com muito poucos sintomas da menopausa, com muito poucos sintomas ali no climatério. Por quê? Porque elas, de fato, elas gerenciam os outros fatores. Às vezes elas nem pensam, mas o estilo de vida delas já ajuda. Aí quando você vai conversar, fazer as perguntas na anamnese, você vê. Sempre fez exercício, sempre gostou de fazer um exercício de força, juntava com uma caminhada. A alimentação sempre foi interessante, certo? Nada muito radical, mas sempre comia bem. Então, se você pensar no seu estilo de vida, você já resolve um monte de coisa, certo? Então essa que é a ideia. E é isso, pessoal. Basicamente foram essas as perguntas. Eu acho que consegui passar aqui uma ideia bacana sobre tudo que eu queria. E se vocês quiserem perguntar alguma coisinha, estou aqui com o maior prazer para responder vocês.
Lembrando que a live vai ficar gravada, certo? Vocês podem ter acesso aqui. Todos os dias tem conteúdo novo. Amanhã vai ter um conteúdo muito bacana sobre saciedade. Eu sempre lembro que a gente deve trabalhar, antes de trabalhar a restrição, trabalhar como que você pode saciar melhor esse organismo. Então vai ser um carrossel bem interessante sobre isso, tá bom? Muito obrigado aí, Cíntia, valeu pelo elogio, Lívia, obrigado a todo mundo que entrou aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se vê, lembrando que toda segunda-feira estou aqui fazendo uma live. A maioria das lives no YouTube, meu canal Dr. Rafael Coutinho, e eventualmente a gente entra aqui também no Instagram para a gente fazer essa questão das perguntas e respostas, que acho que é uma coisa interessante, que vocês estão sempre perguntando algumas coisas e eu fico feliz em responder, tá bom? Vera, muito obrigado pelo elogio também, espero que tenha aproveitado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo.